Olá, meu nome é Paul Simon. Nessa aula serei seu instrutor de Excel. Você tem dúvidas a respeito da usabilidade deste software maravilhoso que hoje muitas empresas usam? Acha difícil e talvez chegue a pensar que não é capaz de se tornar um expert neste programa? Pois bem, veremos nesse vídeo o funcionamento das funções, em específico C, E e OU, e como podemos utilizá-los para potencializar a função C. Antes de mais nada, vamos para uma breve descrição da função C. A função C é uma das mais úteis e populares do Microsoft Excel. Ela faz uma comparação lógica entre dois valores e executa uma ação de acordo com o resultado. A seguir, saiba como usar a função de forma simples e direta. O modo mais simples de saber como usar a função se é da seguinte forma: igual C, teste lógico, ponto vírgula, valor se verdadeiro, valor se falso, onde o teste lógico é a condição que será testada. O valor, se verdadeiro, é o resultado, caso a condição seja verdadeira, e, consequentemente, o valor, se falso, é o resultado, caso o teste lógico retorne falso. Antes de partirmos para a execução e teste dessa fórmula, quero mostrar a você, aluno, aprendiz ou curioso que quer aprender a usar e entender de forma definitiva essa função, o que é um teste lógico. Você consegue imaginar o que seria um teste lógico? Pois bem, vou ajudar você. Condição lógica ou teste lógico é uma comparação entre valores que gera um resultado lógico, isto é, verdadeiro ou falso. Vejamos um exemplo simples. O numeral 2 é igual ao numeral 3? Você sabe que não. Isto é um teste lógico, uma comparação entre valores que está me retornando verdadeiro ou falso. Veja a seguir a tabela de operações lógicas que se pode executar dentro de uma função C no Excel. Igual, maior que, menor que, maior ou igual, menor ou igual. Evidentemente, a comparação envolvendo maior e menor é válida apenas para números. Para strings, textos, usa-se o igual. Quando utilizar essa função? A função C no Excel é utilizada em diversas ocasiões, mas a principal finalidade é quando queremos analisar uma condição para dar um resultado. Por exemplo, se a média para aprovação é de 7 pontos em uma escola, utiliza-se a fórmula C para que o professor não tenha que verificar a situação de aluno por aluno. Neste caso, ele iria verificar se a nota do aluno é maior que 7. Por exemplo, se for maior que 7, o aluno está aprovado. Caso contrário, está reprovado. Este é um exemplo bem simples, mas explica bem como utilizar a função C nas planilhas do Excel. É importante lembrar que essa fórmula possui sempre dois resultados, um para verdadeiro e um para falso. E, no entanto, nunca teremos os dois resultados ao mesmo tempo. Então chega de teoria e vamos começar aí ao que interessa, para a prática e utilização dessa função. Vejamos nosso primeiro exercício. Imagine a seguinte situação: uma professora de matemática precisa informar ao diretor quais alunos estão aprovados e quais estão reprovados. A proposta aqui é, por meio de funções no Excel, chegar a essa conclusão de uma maneira simples, rápida e em poucos segundos. Isto não seria possível utilizando apenas papel e caneta. Sabendo que uma turma escolar possui em média 30 alunos e uma professora normal teria em média 4 a 5 turmas em uma escola. Pois bem, criamos uma tabela no Excel com os seguintes campos: aluno, média e situação. Observe, estou utilizando um exemplo bem simples. Podemos usar meios mais complexos e avançados.
Porém, o propósito desta aula é que você entenda como usar a função se, e ou definitivamente. No campo aluno é um registro que aponta para um aluno específico. Média é a média que este aluno possui. Situação é o campo onde nossa fórmula irá atuar. Ela irá preencher automaticamente para cada aluno com base em sua média, se está aprovado ou reprovado. Então vamos preencher os campos dessa tabela com valores hipotéticos. Lembrando que no campo situação, quem irá preencher para nós será a nossa função. Veja como ficou nossa tabela após a inserção de nossos valores hipotéticos. Bom, precisamos definir se um aluno está aprovado ou reprovado. Para isso, vamos tomar como média o numeral 7. Caso o aluno tenha uma média igual ou superior a 7, será aprovado. Caso contrário, está reprovado. Então, vamos escrever nossa função? A escrita geral da função C é igual C, parênteses, teste lógico, ponto e vírgula, resultado verdadeiro, ponto e vírgula, resultado falso, fecha parênteses. Então temos igual C, abre parênteses, B3 maior ou igual 7, ponto e vírgula, abre aspas duplas, aprovado, fecha aspas duplas, ponto e vírgula, abre aspas, reprovado, fecha aspas, fecha parênteses. Veja a imagem a seguir. Você conhece Você conhece o recurso autopreenchimento? Usa-se o recurso autopreenchimento para preencher células com dados que sigam um padrão ou que tenham base em dados de outras células. Primeiro, selecione uma ou mais células que deseja usar como base para o preenchimento de outras células. Para uma série como 1, 2, 3, 4, 5, digite 1 e 2 nas primeiras duas células. Para a série 2, 4, 6, 8, digite 2 e 4. 3. Para a série 2, 2, 2, digite 2 apenas na primeira célula. Arraste a alça de preenchimento. Alça de preenchimento. Caso necessário, clique em Opções de autopreenchimento, imagem do botão, e escolha a opção desejada. Feito isso, temos nossa função aplicada a todos os campos de uma única vez em nossa tabela. Veja como ficou o resultado. Estrutura das funções e ou. Essas funções são bem semelhantes quanto à sua sintaxe. Elas podem reunir de 1 a 255 testes lógicos. Veja na imagem a seguir a estrutura dessas funções. O principal ponto a ser observado é o resultado que essas funções retornam. A função e determina se todas as condições são verdadeiras. Ela retornará verdadeiro, caso isso ocorra. Ou seja, caso não haja alguma condição falsa. Se tivermos 4 testes, por exemplo, e todos resultarem em verdadeiro, a função e retornará verdadeiro. Se imaginarmos estes mesmos 4 testes, estando pelo menos um deles avaliado como falso, isso já será o suficiente para a função e retornar falso, já que requer que todos os critérios, de fato, sem exceção, sejam verdadeiros. Por sua vez, a função ou avaliará se há pelo menos um teste lógico verdadeiro. Ela retornará verdadeiro caso isso ocorra, ou seja, apenas um verdadeiro dentre todos os testes lógicos já será o suficiente para que a função ou retorne verdadeiro. Apenas quando todas as condições, sem exceção, sejam avaliadas como falso, é que a função ou retornará falso.
Você achou confuso? Vou descomplicar para você. A função e só retornará verdadeiro caso todas as condições sejam avaliadas como verdadeiro. A função ou só retornará falso caso todas as condições sejam avaliadas como falso. Vamos estudar os resultados das funções e ou para entender o funcionamento dessas. São colocados testes lógicos simples, apenas para fins de nossa aula. Primeira sequência de teste: 5 igual 2 mais 3, ponto e vírgula, 10, dividido 2 maior 0, ponto e vírgula. Soma 6,2 menos 4, operador lógico diferente, 4. Vamos entender e definir o valor retornado para cada condição. Primeira condição, 5 igual 2 mais 3, retorno verdadeiro. Segunda condição, 10 dividido por 2 maior 0, retorno verdadeiro. Terceira condição, função soma. Soma, parênteses, 6,2, fecha parênteses, menos 4, operador lógico diferente, 4, retorno falso. Vamos colocar uma lupa em nossa terceira condição. Observe que utilizamos a operação lógica diferente. O Excel irá resolver nossa função, subtrair o valor com 4 e executar uma comparação, ou seja, 6 mais 2, que é igual a 8, menos 4, resultando o valor 4. Para você, o numeral 4 é diferente de outro numeral 4? Não, 4 é igual a 4. Por isso, o retorno de nossa condição é falso. Agora quero que você veja como cada função e ou retornará as mesmas condições. Função e, retorno falso, pois para que a função e retorne verdadeiro, é obrigatoriamente que todas as nossas condições passadas dentro da função sejam equivalentes a verdadeiro. Função ou retorno verdadeiro. Como nossa função ou retornará verdadeiro se ao menos uma condição dentro de nossa função seja verdadeira, por isso seu retorno é verdadeiro, pois em nossa primeira e segunda condição seu retorno foi verdadeiro. Caso todas as condições retornassem falso, a função ou retornaria falso. Note que sempre que todos os testes forem verdadeiros, o resultado final será verdadeiro para ambas funções. Note também que sempre que todos os testes forem falsos, o resultado final será falso para ambas funções. Função C mais E na prática. Segue nosso primeiro exercício. Avaliando requisitos para aprovação em concurso. Imaginemos que candidatos serão aprovados em um concurso caso atinjam nota mínima em todas as disciplinas cobradas na prova. Este enunciado já nos dá a devida noção de que devemos usar a função e, visto que temos acúmulo de critérios para aprovação. Devemos haver avaliação de cada uma das notas como verdadeiro, quando compararmos se o valor mínimo foi devidamente atingido. Simultaneamente, todas as notas, sem exceção, deverão atingir o mínimo. As notas mínimas são: português 750, matemática 750, redação 650 e legislação 900. Veja na imagem a seguir a fórmula aplicada na última coluna, indicando a aprovação ou reprovação. Primeiro vamos criar nossa tabela no Excel com os seguintes campos: candidatos, português, matemática, redação, legislação e, por último, resultado. No campo resultado, nossa função irá preencher automaticamente se nosso candidato está aprovado ou reprovado no concurso em questão. Veja a imagem a seguir. Agora vamos preencher nossa tabela com valores hipotéticos. Veja
Vejo que você está tendo um grande avanço em nossa aula de Excel. Veja a imagem a seguir de como ficou nossa tabela. Agora vamos escrever nossa fórmula para preencher automaticamente o campo resultado, definindo por imediato se o candidato, com base em suas notas, estão aprovados ou reprovados. Então, nossa fórmula ficará da seguinte maneira: igual se, abre parênteses, e, abre parênteses, B3 maior ou igual 750, ponto e vírgula, C3 maior ou igual 750, D3 maior ou igual 650, ponto e vírgula, E3 maior ou igual 900, fecha parênteses, ponto e vírgula, aspas duplas, aprovado, fecha aspas duplas, ponto e vírgula, reprovado, fecha parênteses. Mais uma vez, utilizar o recurso de auto-preenchimento fornecido pelo Microsoft Excel para aplicar essa mesma função a todos os candidatos de uma forma automática. Todos obtiveram notas de no mínimo 750 para português e matemática, bem como no mínimo 650 para redação e pelo menos 900 para legislação. Note que o candidato Marcos Vinícius foi reprovado unicamente porque não atingiu a nota mínima em legislação, tendo obtido nota 580, abaixo do mínimo, que é 900. Com isso, ele não cumpriu todos os requisitos, não conseguindo a aprovação. Note também que o candidato Augusto Henrique esteve longe de ser aprovado, tendo obtido nota satisfatória apenas em legislação. O exemplo mencionado mostra o nível de exigência da função e. Ela é extremamente radical e não permite falhas. Pronto! Agora que você já aprendeu para que serve a função se e como usar a função e dentro da primeira condição da estrutura geral da função se, que é nosso teste lógico, vamos ver então como usar se mais ou. Avaliando requisitos para a aprovação em concurso. Este mesmo exemplo foi resolvido com a função e, ao passo que para a aprovação o candidato deveria atingir nota mínima em todas as disciplinas. Quando ele atingir nota abaixo da mínima em pelo menos uma disciplina, isso será o suficiente para a reprovação. Daí podemos utilizar a função ou, quando a nota mínima não for atingida em português, ou matemática, ou redação, ou legislação, haverá reprovação. Com isso, podemos aproveitar a mesma fórmula que fizemos na solução com a função e, deste mesmo caso, e trocar a função e por ou. Na ocasião, todos os operadores de comparação foram maior ou igual, onde testamos se a nota obtida foi superior ou igual à mínima. Agora, com a inversão, todos ficarão menor, indicando que estamos testando se a nota obtida é menor do que a nota mínima requerida. Com essa inversão, os valores para verdadeiro e para falso também mudam. Eles se invertem. Quando ou retornar verdadeiro, implica dizer que há reprovação. Caso contrário, todas as notas serão atingidas, implicando na aprovação. A imagem a seguir mostra a solução.